Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Balé de Ideias. Eu sou o professor Aquino e provavelmente eu não vou ficar rico sendo professor. Olá, amigos e amigas. Eu sou o Lucas Crispim e não sei se vou ficar rico ou não, provavelmente não. Lucas, olha só, eu queria conversar com você aqui algo que eu observo, que é o seguinte. Ah, Quando a gente coloca e analisa a questão de salário e de ficar rico e de ganhar dinheiro, parece que no meio acadêmico não é muito bem a ideia dos cientistas. Ou seja, eu quero dizer assim, você não encontra na história da ciência muitos cientistas que ficaram ricos com aquilo. Então você não vai encontrar, por exemplo, Einstein ficou rico, Newton ficou rico, Stephen Hawking ficou rico, né? Estou dando assim exemplos mais recentes, mas a gente pode pegar exemplos mais antigos. E também o cientista ele não está muito preocupado, por exemplo, em patentear uma equação. Então, por exemplo, o Einstein patenteou a equação E igual a mc ao quadrado. Você quer usar essa equação, você tem que pagar uma patente pro Einstein ou para sua família depois que ele morrer. Esse tipo de coisa não é o que existe assim com comum no meio acadêmico. Então, parece que o cara procura no meio acadêmico não é o dinheiro. Então, o fato de você ter um salário gigante para o cientista ou você ter um salário modesto, parece que não é a questão que ele está procurando, sabe? Aí eu queria ver o que você acha dessa análise aí, dessa ideia. Realmente o É, cientista quer eu, dinheiro ou não quer dinheiro? O que o cientista quer, na verdade? Aqui, não foi interessante essa questão que você levantou aí. A gente tem a sensação que é realmente o que você disse, né? Que a gente não fica sabendo, não vê muitos cientistas ricos, né? Você citou alguns aí. Eu acredito que com algumas exceções aí, em geral a gente não conhece isso mesmo. Eu acredito que nas exceções, né? A gente tem aí talvez o Newton, acho que morreu com dinheiro, chegou a ser chefe da moeda inglesa, chefe da Casa da Moeda, uma coisa assim, então chegou a ter uma condição financeira boa. Ah, Alguns outros aí cientistas que a gente pode citar aí, por exemplo, Thomas Edison, tem outros também, né? Mais pelo lado americano, né? Você encontra. Mas, em geral, eu tenho a sensação do que você disse mesmo, que eles não querem um acúmulo de fortuna, coisa do tipo, mas eles, assim, os mais famosos, né, eles têm uma vida confortável, né? Pois é, porque assim, a Eu impressão acredito. que eu tenho é que é assim. Qual é o objetivo de um cara desse, de um pesquisador desse, de um cientista desse? Ele quer publicar um artigo, certo? Ele dá mais valor a isso, a publicar um artigo, desenvolver uma teoria, uma coisa nova, publicar um artigo numa revista respeitada, top de área. Ele dá mais valor a isso do que, por exemplo, a pegar um conhecimento, patentear e vender um produto associado àquele conhecimento patenteado. Parece que ele está mais preocupado com o artigo, sabe? E isso parece que é algo mais comum no meio acadêmico. Você vai ter um ou outro, como você deu exemplo, de que vai para uma linha de querer patentear tudo que faz, né? E o cara desenvolve coisas, patentia e daí ganha dinheiro em cima. Mas não é o comum, né? Não é o padrão. É muito interessante isso e na área de matemática e de física é menos ainda, né, que isso acontece. Então, por exemplo, você não vai estudar em cálculo alguma coisa que tenha lá, não, teorema fundamental do cálculo. Não, está patenteada essa equação aqui, esse teorema, você quer usar, tem que pagar. Não existe, é um negócio realmente interessante isso. Enquanto que em outras áreas você vai ver as pessoas querendo pegar o conhecimento, geralmente é assim, quem é que fica rico? Não é o cientista que desenvolveu uma teoria, é alguém que olha para aquilo e fala, olha só que interessante, essa teoria pode me ajudar a resolver esse problema, vou construir esse produto, aí eu vou pegar esse produto, vou patentear e daí eu vou ganhar o dinheiro em cima. Geralmente quem fica rico é essa pessoa, não é o cientista em si, e sim o cara que pega e transforma aquilo num produto. O que também faz algum sentido, porque do ponto de vista teórico, aliás, do ponto de vista prático legal, né? Você não pode registrar uma ideia. Então você não pode dizer assim, estou registrando aqui a minha ideia de carro que voa. Não, você não pode patentear isso. Você tem que pegar e fazer um projeto real de um carro que voa, faz todo o projeto, né, do produto e tal, e aí você manda isso. Aí você pode patentear. Mas a ideia em si você não tem como patentear. Então, senão seria muito fácil, né? Você inventa uma doideira qualquer da sua cabeça aí, fala que tem que patentear, daqui a 100 anos alguém vai produzir aquilo, né? E aí você vai acabar ganhando alguma coisa, ou sua família ganhando alguma coisa, né? Então, na verdade, você tem que patentear alguma coisa concreta, né? Não é ideia. Mas assim, isso é muito interessante no meio acadêmico, que realmente você não vê tantos assim. Os que ficam ricos, talvez,
acaba ficando rico por uma situação assim de fama. Então, por exemplo, sei lá, vamos lá, o Stephen Hawking não é um cara que morreu na miséria, né? Pelo menos até onde eu sei, não é um cara que morreu na miséria. O Einstein também, eu acho que não morreu na miséria, né? O Newton, você está falando também que não morreu na miséria. Mas é diferente de um cara desse, tá? Que por ser um cientista renomado, acabou ganhando um certo dinheiro e tinha uma vida confortável, isso é uma coisa. Outra coisa é aquela pessoa que ela está perseguindo ganhar o dinheiro. Então ela quer pegar alguma coisa, inventar um produto ou um serviço, espalhar aquilo e ganhar dinheiro em cima. Então, ou seja, o cara ganhou o dinheiro por uma questão, como é que eu posso dizer, talvez acidental, do fato de ter ganhado fama. Não sei se eu estou conseguindo deixar claro aqui a ideia. A impressão que eu tenho é que, assim, se Einstein, Newton ou Stephen Hawking ganharam dinheiro, não é porque eles estavam deliberadamente perseguindo ganhar dinheiro, entendeu? Não, eu entendo a ideia que você está tentando passar. Eu concordo com essa ideia aí, do caso do cara não estar perseguindo dinheiro, né? A gente tem essa sensação, porque tanto eu como você também, a gente conviveu no meio acadêmico, né? Na verdade, eu penso assim também, né? É uma sensação que a gente tem. Mas eu acho que está ligado ao fato do pesquisador ele estar procurando, primeiro, colocar suas ideias, né? Acho que é um objetivo. Mas o segundo objetivo depois ele ter esse reconhecimento, ele tem um certo conforto. Então, por exemplo, você falou em Stephen Hawking, né? Então, se mostra aí na biografia dele que ele teve uma série de dificuldades financeiras aí logo depois de ter concluído seu doutorado, né? Mas ele veio a ser admitido na universidade e a partir daí ele consegue ali ter um equilíbrio, um certo equilíbrio e nas suas contas e tal. E ele como escreveu alguns livros, né? Então ele conseguiu alcançar um status aí financeiro razoável, né? Não é nada de riqueza, né? Mas ele consegue se manter baseado nisso, né? Aparentemente em palestras e livros que escrevia, né? Você falou outro Einstein também, teve dificuldades financeiras logo após sair da universidade e parece que ele vai pro escritório de patentes justamente porque ele não consegue dar aula em faculdades e tal do tipo, né? Como ele não consegue, ele até alcança uma posição no escritório de patentes e tem o Anno Mirabilis lá dele em 1905, que ele... Gente, 1905 não. É 1905 ele tem o Anno Mirabilis lá, em que ele vai e escreve os artigos lá do efeito fotoelétrico e outros. Mas, assim, ele teve dificuldades financeiras. Quando ele se muda, acho que para os Estados Unidos, ele consegue alcançar aí uma certa estabilidade. Por quê? Por causa da fama que alcançou, né? A pessoa é convidada para viajar para muitos lugares, tem salários melhores, né? Então ele consegue se manter ali com aquilo, né? Então, realmente, alguns dos mais famosos aí, eles não estavam almejando aí ficar ricos, não. Assim, todos querem colocar o seu trabalho aí, aparecerem, né, na comunidade científica. Acredito que isso seja um objetivo aí mais comum entre os cientistas, né? E claro, tem essas exceções aí daqueles que estavam ligados a alcançar, que conseguiram. A gente não vai saber se o cara estava querendo aquilo mesmo, né? Se o cara estava querendo alcançar um status financeiro legal. Mas, por exemplo, eu acredito que Newton não tenha tido esse objetivo, mas como ele era um cara altamente conhecido na Inglaterra, ele teve papéis no governo, né, em várias situações. Então ele alcançou esse status financeiro. Outros que eu disse, por exemplo, mais ligados a pesquisadores americanos. Esses sim, com uma visão mais americanizada da coisa. Então eles estavam preocupados ali também em angariar fundos, né, dentro das descobertas deles, né? Mas no geral eu acredito que seja o que você disse mesmo, que eles não estão preocupados não. E é interessante agora puxando agora para a realidade do Brasil, né? Que assim, no Brasil, para você fazer esse caminho da trilha, né, da carreira acadêmica, realmente é uma trilha onde, se o seu interesse é ganhar dinheiro, você está fazendo o caminho mais longo, né? Porque, veja, a pessoa faz a graduação.
Ok. Só que você ter a graduação não é suficiente para você entrar na carreira acadêmica, na maioria das áreas, né? Tem áreas muito específicas onde não é comum você ter pessoas fazendo doutorado e fazendo mestrado. Aí nessas áreas específicas você acaba contratando, se você for uma universidade mais longe dos grandes centros, né? Você acaba contratando graduandos, né? Então, por exemplo, o médico. É difícil você ter médicos com doutorado, né? Doutorado acadêmico mesmo. Então, é difícil você fazer concursos públicos onde você exige que a pessoa tenha formação em medicina, ou seja um bacharel em medicina e tenha um doutorado na área de medicina. Então, você acaba aceitando que a pessoa com graduação entre, né? Ou às vezes com especialização, né? E a medicina, né? A graduação em medicina, mais uma especialização. E tem outras áreas também que é difícil, né? A própria área de matemática não é tão comum você ter doutores, então você ainda vai encontrar alguns concursos onde você vai pedir mestre para fazer o concurso, né? Para ser professor universitário. Mas o ponto é, o caminho que a pessoa tem que levar até chegar aí. Porque, veja, a pessoa acabou a graduação. Aí o que ela vai fazer? Vai entrar num mestrado. Se ela for entrar nesse mestrado e vai ter dedicação completa a isso, ela tem que ter uma forma de se manter. O que é que vai acontecer? Ela vai ganhar uma bolsa, né? E aí a bolsa, eu acho que atualmente está em R$ 1.500. Qual é o valor que está atualmente, 2020? O valor da bolsa de mestrado é 1.500, o valor da de doutorado é R$ 2.200. Então, pensa só hoje, e essas bolsas estão assim, se não me engano, desde 2012. Então já estamos em 2020, já são 8 anos, que se não me engano é esse valor, né? Então pensa você, formou, ganha R$ 1.500 se você for mestre e R$ 2.200 se você for vai fazendo doutorado, né? E é isso que você tem, e você só tem 12 bolsas, né, no ano, você não tem 13, não existe um 13ª bolsa, não é um trabalho, né, oficialmente, essa bolsa inclusive ela é isenta de imposto de renda, você não tem nenhum tipo de garantia trabalhista, nada, não tem férias, não tem nada. E aí você recebe isso para poder estudar, para daí você, depois, no final disso tudo, você tentar fazer um concurso, né? Olha o caminho que você leva. E aí você, enquanto você está recebendo essa bolsa, que como eu falei, não tem aumento desde 2012, então pensa, ainda tem esse detalhe. Você está ganhando um valor que está desfasado, né? Aí, veja, depende da profissão que você vai. Então, por exemplo, licenciatura. Licenciatura, infelizmente, a pessoa depois quando forma, e se ela for trabalhar como professora ou professor da educação básica, a gente sabe que é o que tem um dos menores salários. E a depender do estado onde ela esteja, a depender do local onde ela esteja, o valor que ela vai ganhar exercendo a profissão de professor vai ser menos do que os R$ 1.500. Então, para essa pessoa, ganhar uma bolsa de mestrado por R$ 1.500 talvez esteja melhor do que ganhar o salário de professor mesmo, né? Tudo bem que você tem que colocar que o professor vai ter o 13º, né? Enquanto que o bolsista não vai. Então tem que fazer essa conta aí direitinho. Mas assim, eu acho que depende da situação, fica aí compatível, né? Mas depende da profissão, sei lá, engenheiro ou coisa do tipo, o cara não termina a engenharia e ganha R$ 1.500 como engenheiro, né? Na carteira assinada como engenheiro. Eu acho que nem o cara começando ganha R$ 1.500. Não sei, posso estar errado. Mas assim, é pouco, se você for pensar, né? O que oferece, né? Pra pessoa fazer um mestrado. E pro doutorado nem se fala. O cara já tem 2 anos de mestrado, vai fazer um doutorado por 4 anos ganhando R$ 2.200, né? Para depois, talvez, fazer um concurso. Então, até nesse momento do estágio dele, enquanto de repente está todos seus amigos, né? Acabaram a graduação. Digamos que a pessoa entrou na graduação com 18 anos, terminou com 22, vamos colocar. Ele já entrou no mercado de trabalho, já está ganhando o dinheiro dele e tal. Aí, ele saiu da graduação aos 22 anos, vamos botar. 6 anos de experiência ele na área de trabalho dele, né? Por que eu estou botando 6 anos? Porque são 2 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, para aquele outro colega que decidiu seguir a carreira acadêmica. Em 6 anos, o cara já aumentou o salário dele. Enquanto que aquele cara está com os 2 anos, mais os 4 ganhando aquela bolsazinha que não aumenta, né? E depois, no final, o cara já está, olha só, 22 anos, com mais 6 já dá 28, né? Quase 30. O cara está com quase 30 anos, não tem nenhuma experiência profissional do ponto de vista de carteira assinada, nem nada do tipo, porque, como eu falei antes, né? A bolsa de pós-graduação não dá isso daí. E o cara está lá para fazer um concurso. Olha como é que é a situação complicada, pelo menos colocando na realidade aqui do Brasil, né? A pessoa que decide querer ir para a carreira acadêmica. Até na formação dele, até durante a formação dele, essa questão financeira pega. Eu acredito aqui no que a gente está muito desconectado. As áreas aqui, elas estão muito desconectadas, né? Igual você disse, se tem um esforço muito grande para você vir a ser um pesquisador, porque a pesquisa majoritariamente no Brasil ela é feita na universidade pública, tá? E você tem uma desconexão aí no seguinte sentido. Você tem esse funil, né? Muito poucas pessoas alcançam o ensino fundamental, menos pessoas ainda alcançam o ensino médio, e que dirá que tem um doutorado, né? Então, apesar de, por exemplo, eu e você conhecermos
muitas pessoas que possuem esse título, esse número de pessoas em Brasil ele é pequeno ainda, né? Ele é muito baixo. E em contrapartida, você tem o seguinte: você tem que, nos últimos anos, houve uma expansão aí dos programas de pós-graduação, né, que lançaram aí na sociedade um número maior de doutores. Muito provavelmente, as universidades não vão conseguir absorver esse número de doutores, tá? Por uma questão eles têm as vagas já, né, de professores. Os professores, eles vivem ali, fazem a sua carreira ali, e esses novos doutores chegaram recém-formados, eles têm uma certa dificuldade a começar na carreira acadêmica na universidade pública, né? Ou seja, fazer um concurso, passar. Então muita gente vai ficar de fora. A desconexão que eu falo no sentido de poderia-se ter alternativas, né? A você ir para a carreira acadêmica. Porque hoje, para mim, está muito claro que você pode ser um excelente pesquisador e não ser tão bom professor. Ou ser um excelente professor e não querer ser pesquisador. Com toda certeza, com toda certeza. Esse é o drama. Esse, inclusive, é o drama de vários alunos, né? Fala, pô, esse cara tem doutorado, tem pós-doutorado, já foi pra Europa, pra não sei aonde mais e tal, mas vai me dar uma aula de cálculo. É uma aula de cálculo que ninguém entende nada, ele não faz nenhum esforço para que a pessoa entenda. Ele quer que a pessoa... Ele usa a pedagogia do vire-se, né? Ou seja, se vira aí que eu não vou fazer mais nada. Eu só vim cuspir meu conteúdo aqui e acabou. Então, o fato de você ter o título não significa necessariamente que você é um bom professor, né? E isso acontece que você falou... Sim. Isso que você falou agora é uma coisa que eu sempre uso também como razão da universidade pública ser tão boa, né? O pessoal fala, como que a universidade pública, os alunos são tão bons e tal? Essa filosofia do vire-se, ela é muito comum, né? Então, eu no caso, né, que fiz física, a maioria das aulas aí, elas não são tão boas. Então você recorre a uma série de livros, se dedica muito, certo. Então você consegue absorver aquele conteúdo. Certo, mas mas pensa só, nessa pedagogia do se vire, né, do base sozinho. Tudo bem, eu entendo um lado que o aluno ele tem que ser ativo no seu processo de aprendizado, ele tem que ir atrás do seu conhecimento, não adianta ele ir lá para a sala de aula, assistir você 50 minutos falando de um tópico de física, ou assistir a minha aula de 50 minutos fazendo um tópico de matemática, e a pessoa não fazer nada em casa. Isso não vai funcionar. Só que por outro lado, se for para a pessoa se virar em 99% do tempo, vamos botar assim, então para que tem aquele professor para início de conversa? Se é para ser autodidata, né? Então não precisa do professor. Aliás, por definição, uma pessoa autodidata é aquela que não precisa de professor. Então não faz muito sentido o professor querer que tanta gente seja autodidata, porque senão nem precisava ele existir, sabe? Então assim, eu acho importantíssimo a pessoa fazer uma aula de qualidade. Tudo bem, é como eu te falei, não é que você vai dar aula de física lá de um tópico e você vai fazer tudo pelo aluno. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou defendendo. Mas você fazer uma aula decente para a pessoa poder sair de lá, poxa, entendi esse conceito, o professor Lucas me explicou, eu entendi. Agora eu vou em casa fazer exercício, que o professor Lucas preparou para mim, esse exercício eu vou tentar fazer sozinho para me desenvolver. Beleza, sabe? Mas você nem fazer isso, entendeu? Você nem dar o conteúdo para ele, é quase como uma situação que você está num lugar onde você quer que a pessoa sozinho se vire, né? Sem nenhuma instrução, né? E eu não acho isso que eu não acho que isso seja eficiente, sabe? O que eu vou comentar em cima do que você falou é justamente isso. Inclusive tem uma série de caminhares pedagógicos em cima daquilo, né? Você vai dar uma aula de física, você começa ali com referencial, posição, e aquilo vai crescendo e você vai fazendo exercícios fáceis até chegar nos difíceis e você coloca o aluno no patamar que você quer, né? É o que, em geral, tá, a gente não vê nas universidades públicas, né? Os professores não estão, em geral, tá? Não estão muito preocupados com isso. Agora, isso, por outro lado, sempre é bom ver o outro lado também. Isso é o motivo do que os alunos de universidade pública são mais virões, são mais autossuficientes, né? Quando eles saem para o mercado, você escuta muito isso. Ah, quero aluno de universidade pública porque o cara sabe se virar, porque o aluno tem gana, tem isso, tem aquilo. Eu acredito que aconteça, tá? Então, voltando àquele que eu tinha falado, eu acho importante separar o professor da carreira de pesquisador, tá certo? E que o pesquisador ele tem um caminho árduo mesmo, né? Ele, para vir a fazer mestrado, doutorado, depois da graduação, é um caminho penoso, tá? E acredito que isso aí, a gente, como a universidade,
ela não consegue absorver o número de doutores, mas eles já estão aí, eles já estão formados, eles já estão na sociedade, deveria-se ter uma maneira do setor privado absorver essas pessoas, né? Ah, sim, Por isso é um outro lado, problema. Isso é um problema realmente que no modelo brasileiro, o cara que faz doutorado é praticamente para ser professor universitário, acabou. Ou seja, o maior empregador vai ser uma universidade, seja pública ou particular, mas vai ser um meio acadêmico, né? Ele dificilmente, mas dificilmente o cara vai terminar um doutorado com a intenção assim, vou terminar o doutorado, vou abrir uma empresa X para desenvolver um produto Y. Isso é muito raro. o que eu sempre digo é que a formação de mestrado e doutorado, ela tem que ter um pouco de viés, um pouco, até seja uma coisa de meio a meio aí, ela tem que ter um viés também de mercado. Porque apenas a pesquisa, você pesquisar os anos todos, você vai ser talvez venha a ser um excelente pesquisador, um não tão bom professor, né? Porque você passou todo aquele tempo não praticando a docência, né? E por outro lado também, e pior ainda, é que você não tem um viés de empresa, né? Então você tem uma formação pura e exclusiva de pesquisa, você não é tão bom professor, você também não é tão bom para um setor privado, você fica desconectado, né? Então a gente chegou nesse embate agora, né? Esse embate na questão aí de empregabilidade. O pesquisador está sendo formado, ele está saindo e ele tá defasado nessa coisa aí. Eu acredito que isso não vai ter solução, né? É uma coisa que vai se autorregular. Como que isso vai acontecer? No momento estão se formando doutores. As pessoas que vão ingressar no meio acadêmico vão olhar esses doutores desempregados aí, esse mundo de doutores desempregados, e elas vão se perguntar: eu quero ser um doutor desempregado? Eu acredito que a maioria não. Vai ter gente que vai apostar, mas eu acredito que a maioria vai frear nesse momento para fazer uma coisa mais pró-mercado, né? Que vai ser uma coisa autorregulatória. Houve essa defasagem nos últimos, acredito aí, 10, 12 anos. Vem se formando bastante doutores. E os próximos candidatos, eles vão enxergar isso como um desestimulante. Eles vão frear. Opa, eu posso ser um doutor, às vezes eu gosto de pesquisa, mas né, entre gostar de pesquisa e ficar desempregado, eu prefiro ter um emprego e ser uma pessoa mais ativa no setor privado ou coisa do tipo, né? Sim, eu não sei o que você pensa nesse sentido. Eu acho assim, que de fato você ter também algo que te bote essa perspectiva para além de você ser, não, vou ser pesquisador para trabalhar na universidade pública, privada ou para trabalhar no centro de pesquisa. Eu acho interessante também, sabe? Você ter essa visão de, não, o que você está fazendo, você pode desenvolver alguma coisa, né? Só que eu não sei como é que a gente vai gerenciar isso. Você estava falando que nos últimos anos houve uma expansão, e de fato, né? Depois que teve a época da expansão universitária, né, que começou lá no governo do Lula, 2002, né? Começou a ter uma expansão universitária, e aí depois tem até críticas em relação a isso, que expandiu demais, né? E aí agora nós temos um monte de doutores sendo formados que estão trabalhando com outras coisas que não são na academia, porque não tem espaço, né? E aí agora, claro, nós estamos numa outra fase do país, onde você vai ter um governo liberal que prega enxugar a máquina pública, então vai segurar os concursos, né? E aí piorou, você formou um monte de gente e agora você fechou a porta de entrada, que é a universidade. E aí você vai ter essa pessoa fazendo o quê, né? E isso é um problema sério. Ainda mais quando você tem alguma área onde aquele doutorado realmente ele é mais voltado para a área acadêmica. Como por exemplo, vamos lá, você fez física, eu fiz matemática. Nós fomos formados para... Você fez bacharelado ou foi licenciatura que você fez? Eu fiz licenciatura em física. Então, eu fui terminar o bacharelado, faltando 2 matérias, eu parei. Tá, então você, enquanto um licenciado em física e eu, enquanto um licenciado em matemática, nós fomos formados para dar aula. Essa é a nossa profissão. Inclusive, eu realmente trabalho como professor praticamente desde que me formei. Me formei em 2004, logo depois eu arranjei um emprego e sempre como professor. Então eu sou um professor mesmo, não é um bico, né? Não é um extra que eu faço. O professor é a minha profissão, é de onde eu tiro o meu sustento, o meu da minha família. E a mesma coisa que quem fez licenciatura em física, em teoria ele foi formado para ser um professor, né? Então, pra gente, de fato, a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, é para ser professor também.
Enquanto que alguém que fez engenharia, por exemplo, ele já tem uma formação um pouco diferente, onde ele realmente tem uma formação onde ele está mais ligado para de repente ter um negócio, né? Ter um produto ou um serviço que ele vai criar. Então ele tem um doutorado, ele pode ajudar com o conhecimento dele, que ele já fez a graduação em engenharia, ele faz um doutorado para poder ficar com um ferramental ainda maior numa determinada área, e daí ele vai produzir alguma coisa, né? Ou ser contratado por alguma empresa no setor de desenvolvimento, né? Às vezes até em outros países, né? Não aqui no Brasil, mas nos outros países isso vai acontecer. Mas assim, meu ponto é, quem tem um curso como engenharia, tá mais fácil ele conseguir depois ir pro mercado do que uma pessoa que tem um curso de formação em matemática ou de física, sabe? Tudo bem, a gente pode ser contratado também? Pode. A empresa pode falar, olha, eu quero um matemático para trabalhar num projeto aqui. Então pega um cara aí que é doutor em matemática, aqui dentro a gente vai ensinar para ele o que ele precisa fazer. A gente vai dar para ele um problema e ele vai tentar resolver, ou matemático ou físico, né? Então também é uma saída, sabe? Pode acontecer. Mas eu acho que o nosso curso em si não é pra gente formar... ou seja, o curso de licenciatura é para formar um cara que vai ser um trabalhador em uma escola ou em uma universidade. Dificilmente é para formar uma pessoa que vai ser, não, eu vou abrir uma escola, eu vou abrir um curso, sabe? Ainda tem muito essa questão pra gente que fez licenciatura, sabe? Justamente o que você disse, somos formados para ser professores, né? Um outra viés aí da coisa, né? O que eu acredito que acontece é o seguinte, a questão, igual você tocou aí na questão dos concursos, eu concordo, né? Foi uma outra época, né? A universidade teve uma expansão. Agora entende-se que, por exemplo, os orçamentos das universidades eles têm a sua maioria aí, tá tudo encaixado para pagamento de pessoal. Então, eu acredito que tem uma série de questões que a universidade ela deveria ser mais otimizada, tá? Mas do modo que está sendo feito, acredito que não está sendo feito do modo correto, né? Inclusive, teve umas tentativas agora há pouco tempo de fazer isso, mas uma coisa totalmente obscura e que as universidades não entenderam muito. Eu acredito que elas têm que ser mais otimizadas. Eu acredito que a gente tem aqui por um caminho da equidade aí de salários e oportunidades, né? O que a gente, em geral, não vê no Brasil. A gente vê camadas de pessoas privilegiadas, enfim. São problemas que a gente enfrenta. Em relação a essa coisa dos empregos aí, do viés, eu acredito que o Brasil hoje, como um país aí de terceiro mundo ainda que somos, né? Nós tenhamos que nos voltar mais para atacar problemas do nosso cotidiano, né? O Brasil ele tem uma série de problemas que eles poderiam ser resolvidos com soluções simples. E aí esses profissionais que estão soltos, eles poderiam ser mais aproveitados. Eu tenho essa impressão, sabe? Então você tem toda uma... Por exemplo, eu tenho mestrado e doutorado em modelagem computacional, você está fazendo. Então a gente tem a gente tem aptidões para simulações, né? Então eu posso fazer simulações na minha casa. Eu não preciso de uma universidade. Sim. Eu não preciso de financiamento. Com tudo que eu tenho, minha bagagem e tal, eu posso fazer na minha casa. E eu até faço aqui alguma coisinha, né? E se você tiver... O máximo que você pode acontecer é, se você precisar de uma simulação mais pesada, você pode, inclusive, submeter a simulação para algum centro de processamento de dados que tem. Aqui no Brasil mesmo tem, né? Um sistema nacional que faz isso. Você tem hoje máquinas... Super máquina, lá no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. Você pode submeter um trabalho lá para aquela super máquina e ela processa. Também é uma possibilidade, né? Mas assim, muita coisa você consegue fazer, dependendo dos problemas que você quer, ainda mais os problemas práticos talvez, você consegue fazer na sua casa com um computador relativamente barato, né? Você consegue fazer isso. Você nem precisa ir tão longe assim, né? Usar o computador lá de universidade. Você tem as máquinas da Amazon agora, que você de graça, né? Sim, tem você o pode Google escalar, Colab, né? que você Entendi você tem o Google Colab, por exemplo, que eu programo lá hoje. Eu não programo no meu computador. Eu vou lá, submeto o código lá em Python e deixo ele executando lá numa máquina do Google, não é na minha máquina. Então a minha máquina em si ela nem precisa ser tão boa, né? Eu nem preciso pagar, eu não pago nada e tal. Então o que eu digo é o seguinte, até para os professores, né, que você disse que no nosso caso a gente é licenciado. Até para os professores, se ele tiver uma formação ali, se ele tiver um 20% ali de formação para fazer alguma coisa diferenciada, e as empresas entenderem que esse cara pode ser absorvido em algum momento, isso é uma coisa positiva, né?
Eu, por exemplo, trabalhei em várias áreas. Trabalhei em otimização, resolução de equações diferenciais, que são campos aí do dia a dia, são coisas práticas, né? Então eu vou mais nessa viés. Assim, o Brasil ele tá com essa mão de obra flutuando aí. Essa mão de obra ela vai se perder porque o cara vai entrar em outros empregos e tal, vai dar algum jeito, né? Ninguém vai ficar parado. Essa mão de obra vai se perder e ela não vai ser encaixada em lugares úteis, sendo que o Brasil é carente de tecnologias simples, sabe? De coisas muito simples, né? Por exemplo, de tecnologias para fazer logística de entrega de alimentos. Você precisa de tecnologias ligadas à previsão do tempo. Você vê que as chuvas ultimamente aí que castigaram São Paulo e Minas, né? Você precisa disso. Tem essa mão de obra aí flutuando que pode fazer isso. Você tem uma disponibilidade hoje de equipamento, computadores e tal, mais fácil. Então, tá tudo aí, né? Vamos dizer assim, a gente só precisa encontrar esses canais de fazer essa junção dos problemas com quem pode atacar os problemas, entendeu? Sim. A gente tá perdido, acho que o Brasil tá um pouco perdido. Hoje eu vi hoje eu estava assistindo um programa de televisão que eles falavam do carro autônomo no último nível, que é o carro sem o motorista mesmo. Não precisa de motorista, não tem volante, não tem nada. E eles vão fazendo a reportagem e eles falam, olha, no Brasil não tem como fazer, mas em cidades lá dos Estados Unidos, completamente factível. Estão fazendo, está se desenvolvendo. Então a gente está perdendo. A gente sempre está perdendo em várias áreas. Então a gente vai ficar para trás na história, né? Eu acho que eu sinto um pouco isso, né? Mas eu eu não acho sei que o que você pensa eu acho disso. eu acho que a gente vai ficando para trás e vai ficando cada vez mais porque a gente está muito atrás na corrida da educação, né? Educação básica. A gente não tem uma educação básica de qualidade. E isso vai se refletir em tudo para frente na cadeia produtiva, né? Então, se você tem uma população que mal consegue ler e interpretar um texto simples, como é que você vai querer que essa população depois vá resolver problemas, mesmo que simples, né? Então você vai acabar fazendo no caso, importar soluções, né? É o que você vai acabar fazendo, né? E isso é um problema sério pra gente, né? A gente tem ainda centros de excelência no Brasil, centros que formam pessoas com um nível muito grande, né? Uma pessoa como você que tem uma formação enorme, não é aproveitado, né, como você falou, mas a gente ainda tem um problema mais sério ainda que a educação básica. Então eu acho que a gente está para trás e vai ficar para trás por muito tempo, porque não parece que está sendo resolvido isso, sabe? E assim, isso é independente de governo. Você pode botar a bandeira que você quiser, você pode botar o partido que você quiser, você pode escolher seu lado aí, não importa. Ninguém fez nada de concreto realmente que fale, poxa, realmente a educação no Brasil melhorou 20% agora, sabe? Claro, eu botei um percentual alto, né? 20% de melhora seria uma coisa fantástica. Mas assim, a gente não consegue fazer. E o que me incomoda, sabe o que é? É que quando a gente olha o exemplo de outras nações que há 30 anos atrás resolveram dar um passo decisivo para melhorar a educação, 30 anos depois conseguiram estar num patamar ótimo. E você pega um Japão da vida que foi arrasado pela Segunda Guerra Mundial, como é que ele está hoje, né? Você pega outros exemplos também. A própria Finlândia, que é tão falado, né? O exemplo finlandês de educação e tal, era um país que se você coloca lá na década de 20, né, 1920, então início do século 20, né, não era uma coisa que estava um fantástico. E aí depois, pro final do século 20 início do 21, começaram a ficar bons, né? Porque eles decidiram dar um passo decisivo em relação à educação. E melhoraram, né? Então, e a gente só fica para trás e fica numa guerrinha, às vezes, ideológica também, que não vai para lugar nenhum e não melhora nada, sabe? Eu acho que o nosso grande gargalo é esse daí. A gente até, engraçado, puxando o gancho com um podcast anterior que a gente fez, né? Essa guerra cultural, a guerra dita como guerra cultural hoje no Brasil, ela é uma coisa que vai piorar a educação, ao meu ver, né? As pessoas tomando certas bandeiras, né? Com várias relações, e a escola, o professor, né? A figura do professor, ele se tornou um grande inimigo. O professor, ele em todo governo, né? Independente de bandeira, ele vai ser considerado um inimigo. Por que ele é um inimigo? Porque o professor, ele é um grande, eu me vejo nessa posição, ele é um grande questionador. Sim, tá? sim. Então, a profissão dele, né? Quando me dizem, porque o professor, ele, na verdade, você nunca vai conseguir ensinar, por exemplo, já dei aula de física, por exemplo, pro primeiro ano. Você não ensina a mecânica toda pro aluno, né? Você ensina partes e tal. Mas o que você ensina ali, uma coisa bem sutil, é muito mais importante, que é o fato de questionar, de investigar,
talvez seja mais importante você tornar um adulto questionador do que um adulto com aquele conteúdo, você botar o conteúdo na cabeça dele. É muito mais rico você ter um cara que consegue buscar, né, você formar um cara ali que em qualquer situação ele se questiona e busca uma verdade e tal, do que você encher o cara de conteúdo. É claro que o conteúdo tem que ter, e com aquela base daquele conteúdo e com o cara questionador, ele vai para onde que for, entendeu? Ele consegue ir surfar em várias áreas, né? Então, em todos os governos, o professor é visto como inimigo. Hoje ele está sendo visto aí como doutrinador, uma coisa do tipo. E, na verdade, eu, na minha pequena experiência aí como docente, eu não vejo dessa forma. Eu vejo mais professores abertos a discussões do que professores querendo doutrinar. Você vê muitos relatos de professores fazendo comportamentos A e B, mas eu acredito que seja a minoria, tá? Ah, sim, com certeza. Eu então, também acho que é a minoria. De todos os dois lados. Professor, ele está sendo taxado como inimigo. A educação, ela vai ter essa piora, né? O conteúdo tem que ser ensinado. A verdade, no global hoje, se você olhar para o global, a educação é uma coisa que ela fomenta muito esforço, né? Você ter uma educação. Então você pensa bem, uma família de 3 pessoas, a mãe, o pai e uma criança. Então você imagina uma boa educação é o quê? O aluno vai numa boa escola e para além disso é o quê? Ele precisa fazer alguém que faça as tarefas com ele, pesquisas e tal. Então isso demanda dos pais uma participação maior. O cara trabalhou o dia inteiro e chega de noite e tem que fazer uma tarefa com o filho, coisa do tipo. Então a educação é assim, ela tem as suas demandas. Se você quer alcançar um bom nível educacional, a escola por si só não basta, né? Você falou do exemplo da Finlândia aí, é um dos lugares que se passa menos tempo dentro da escola. Fora da escola, o aluno busca aprender várias profissões, várias coisas. Então, assim, para além da escola, o aluno tem que aprender e pesquisar. As pessoas estão no Brasil hoje, elas estão afim disso? Elas estão querendo isso? Eu vejo, ao meu ver, não. Ah, sim, As pessoas estão mais no imediatismo. Eu acho o imediatismo? Eu acho que, na verdade, o brasileiro médio, né, ele não dá valor à educação. O brasileiro médio, ele pode até falar assim, se você for numa reportagem, né, você vai lá no meio da rua e pergunta, você acha que a educação é importante? A maioria vai dizer que acha que sim, que é importante. Mas, na verdade, essas pessoas, elas realmente não investem em educação. Se você for ver, tudo bem, tem questões de renda, que no Brasil a renda é baixa, então não tem como o pai também gastar muito dinheiro com seu filho em educação, a grande maioria, né? Tem esses fatores para poder analisar. Mas a educação em si, ela não tem esse... Não parece que os pais dão tanto valor quanto dá para outras coisas. Então, por exemplo, às vezes o pai dá mais valor que o filho vai aprender a jogar futebol. Tô dando só um exemplo, né? E dá mais empenho nisso, fica mais em cima do menino nisso, do que dele realmente estudar, porque ele vê no futebol, ou em outro esporte qualquer, uma possibilidade de ascensão mais rápido, e entre aspas, quase que mais garantida, né? Do que no estudo, sabe? Então são poucos os pais que realmente valorizam o estudo. E quando você vai pegar o caso daquelas pessoas que conseguiram sair de lugares onde você tem uma realidade social desfavorável e que depois conseguiram ir pra frente, né? Formaram, não necessariamente ficaram grandes esportistas, né? Mas foram outras profissões quaisquer. Foram justamente que vieram de famílias onde o pai às vezes não tinha educação, nem o pai nem a mãe, mas deram valor realmente àquilo, fizeram o filho ir pro lado da educação, sabe? E aí a criança depois consegue se desenvolver. Mas a sociedade brasileira como um todo, eu acho que ainda não valoriza a educação. E uma prova disso é justamente o fato de que a gente não escolhe bons governantes. A gente não escolhe uma pessoa que realmente vai fazer uma melhora na educação. A gente fica preso em certas discussõezinhas bobas, que fica mitando em rede social, tanto de um lado quanto pro outro, mas não resolve o problema nunca, sabe? E eu não vejo assim, dizer, não, eu realmente dou valor pra educação. Sim, você dá valor pra educação, tá? Quanto você gastou com seu filho com educação no ano passado? Em relação ao seu salário, tá? Tudo bem, vamos botar em porcentagem do seu salário. Você comprou algum livro para o seu filho? Eu não digo comprar um livro de R$200 todo mês, mas durante um ano inteiro você comprou R$15 que seja num livro para o seu filho? Você não comprou, né? Então, quer dizer, cadê a valorização que você dá para a educação? Eu acho que não tem essa valorização. Eu vou para além do que você está dizendo, tá? Eu acredito que há anos atrás a educação ela seja uma coisa bem elitizada, e uma coisa altamente dispendiosa ali, né? Você tinha que ter uma série de recursos e tal. Hoje, aqui, a visão que eu tenho de educação você respira educação em todos os lugares que você vai.
Você precisa hoje ter acesso a uma grande biblioteca, se você for pensar bem, se você for pensar cegamente. Você não precisa ter acesso a uma grande biblioteca. Você, na internet, você consegue, tem lugares de internet pública aí pelas cidades, você consegue ter acesso a livros que os seus pais não tinham. Sim, com certeza. Em línguas que os seus pais não tinham. Com certeza. Ou seja, você tem acesso. Eu acredito que hoje o acesso está muito mais fácil. A principal motivo, acho que essa coisa que eu estava colocando é a educação é dispendiosa em tempo, ela é dispendiosa em compromisso. Então, uma vez eu assisti numa palestra do professor Leandro Carnal, ele fala, olha, chegam para mim e perguntam, nossa, seu inglês é tão bom, seu inglês é perfeito. Aí ele fala assim, bom, ninguém viu. Aí ele pergunta para ele, qual que é o seu segredo? Ele fala assim, meu segredo é passar o sábado à tarde conjugando verbo, estudando a forma do gerúndio, do verbo tal, tal. Então, eu acredito que seja um pouco dessa linha, né? Hoje você tem uma série de aplicativos, por exemplo, que você pode aprender inglês. Sim, um monte. Série de aplicativos, mais de um. Não, no YouTube você tem vários canais que você pode aprender inglês, né? Muito bons canais. Ou seja, que você pode aprender. Ou seja, de graça. De graça. Vamos colocar Inglês em Brasil. Claro, de graça. Inglês em Brasil, da Karina Fragoso. Inglês Winner, que é com Paulo Winner, né? São só exemplos de 2. Tem vários outros que você pode pesquisar e você vai poder ter canais para você aprender inglês, né? E você encontra tanto canais onde você tem um brasileiro ensinando inglês, quanto você encontra canais de um americano ensinando inglês, se você quiser. Tem de tudo, e no YouTube. Então você consegue ter isso daí se você quiser, né? Agora, claro, você precisa de uma conexão boa com a internet, né? Você precisa de uma conexão pelo menos estável com a internet. Não, é o que eu vou levar para o outro lado hoje. Ainda vou complementar isso aí. Hoje no Brasil o número de smartphones supera o número de pessoas. Claro que tem pessoas com 1, 2 smartphones, mas tá uma coisa super comum, né? Ter um smartphone. Então você com um smartphone, você com uma internet aí razoável, porque há pouco tempo eu tinha uma internet 2 mega na minha casa e eu conseguia assistir vídeos tranquilamente. Com uma internet aí, para os padrões de hoje, medíocre, né? Uma internet 2 mega é muito pouca. Então você consegue. O lance, o que eu estou querendo dizer com isso tudo nós, população brasileira, temos que assumir a nossa responsabilidade. Se em momentos passados da história nós não conseguimos alcançar níveis educacionais, tal, não conseguimos, hoje, com todo o acesso, com uma série de facilidades, nós deveríamos estar caminhando mais rapidamente para uma equidade mundial, né? Porque, exatamente como você disse, países há 20 anos atrás, eles lançaram o desafio da educação e chegaram, né? Então, com nível educacional de excelência. O Brasil não conseguiu chegar por uma série de motivos. O Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país que tem uma floresta enorme, ou seja, os povos que vivem lá, para você levar a educação lá, é uma questão difícil. Então, com toda essa questão hoje que você tem, esse avanço tecnológico, eu acredito que as desculpas elas vão diminuindo. Então, a gente tem que assumir hoje a nossa culpa nesse caso. Então, o que você quer para você? Você prefere um sábado à tarde de festa, você quer estudar um pouco, ter uma vida melhor? Então, são certas escolhas que tem que se fazer também, né? Sim, eu entendo essa parte também. E com essa parte que eu estou falando dos acessos, eu acredito que o acesso está muito mais simples. Então, por exemplo, você tem hoje plataformas igual o Udemy, o Udacity, que dão cursos de programação, por exemplo, de graça. E usando esses computadores que você não precisa ter em casa, você aprende a programar, ou aprende uma linguagem de programação, ou seja, tá caminhando para uma coisa bem global. Não sei se você tá pegando a ideia que eu tô tentando passar, assim, né? A única questão realmente é o acesso, porque, por exemplo, acho que no Brasil ainda 50% das casas não tem acesso à internet, né? O acesso que a pessoa tem à internet é pelo celular, e aí esses celulares às vezes é por um sistema de pré-pago, né? E aí nesses pré-pagos você só tem acesso às vezes a ilimitado a uma rede social, né? Que é outra questão que limita a pessoa. Então veja, eu sou uma pessoa querendo aprender, mas meu celular só tem acesso ilimitado a Facebook, Instagram e WhatsApp. Então eu só vou me informar através dessas redes. Olha a loucura. Então eu não consigo me informar vendo um vídeo de uma aula de um professor no YouTube. Eu não consigo me informar vendo um PDF que eu baixei num site, porque isso tudo vai comer meus dados e eu não vou conseguir acessar, sabe? Então tem esse detalhe às vezes também. Às vezes a gente tem o aparelho que é o celular, ele tem um chip que tem o dado lá, né, para você poder fazer o acesso, mas ele te limita a usar uma coisa que é muito supérflua, muito superficial, que é o Facebook, o WhatsApp e
ou o Instagram da vida, sabe? E essas redes sociais são feitas para você passar mais tempo nelas, né? Então você acaba misturando isso tudo numa situação onde a pessoa não vai conseguir ir para frente. Mas é claro, é uma questão de você ter também essa proatividade e você aprender, né? Não basta só você também culpar tudo que está ao seu redor e dizer que você não está aprendendo porque você não teve a oportunidade, né? Claro, tem situações onde a pessoa tem situações extremas, onde a pessoa passa fome. Uma pessoa que passa fome não tem como estudar, né? A pessoa está preocupada em comer, né? Exatamente, Então Exatamente. não vamos pensar nesse lado, porque aí é um problema ainda mais sofisticado para você resolver. Mas assim, dado que a pessoa tenha uma família que fornece para ela uma casa segura, né? Que ela tenha as refeições no dia dela, né? Poxa, se ela tem um celular dela, ela pode fazer coisas além, se de repente ela conseguir um acesso, né? Tem que se analisar acesso, como eu estava falando. Mas assim, estamos caminhando para uma situação onde o acesso à internet vai ser um serviço tão básico quanto a água, né? Só que aquela história, o Brasil você tem aí, talvez 60% das casas não tenha sistema de saneamento básico, né? Eu acho, se não me engano, acho que é 60%, não lembro agora o dado, né? Então tá longe de ter acesso de água encanada em casa, imagina ter internet, né? Mas assim, fora isso, para a pessoa que está hoje na escola e que de repente tenha isso, ela pode querer também ter essa vontade de querer estudar, né? Mas é aquela história, se você não valoriza, o seu pai não valoriza, não vai ser o professor que vai sozinho conseguir fazer você achar que aquilo é importante, né? Então, de fato, você buscar o conhecimento é algo que tem que partir de você também. Gente, Lucas, eu queria... já estamos chegando no final aqui desse episódio. Eu quero deixar aqui como final para a pessoa essa ideia que você quer estudar, ok, vamos atrás e vamos lá. Se você for ficar o dia inteiro no Netflix, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, não é assim possivelmente que você vai conseguir aprender alguma coisa, sabe? Eu acho que vai ser bem improvável. Deixa um recado final pro pessoal também. Acho que nosso podcast foi muito bom, né? Foi bem legal, a gente abordou vários temas. Um recado final é isso, eu acredito que todos os governos eles não gostam dos questionadores, né? Você não vai questionar porque sempre tem um status quo estabelecido e se você for um questionador você sempre vai ser persona não grata, né? Nós professores vamos formar questionadores, nós estamos aí para formar questionadores e queremos que esses questionadores formem outros questionadores, né? E questionando o status quo é que nós vamos ser uma nação grande, uma nação que vai estar aí junto, em par de igualdade, em posição de igualdade com outras nações. Mas para isso acontecer, nós temos que se doar um pouco também, né? Nós temos que fazer um pouco de esforço. Porque estudar também é uma coisa que... Ganhar conhecimento é prazeroso, mas ele demanda um certo esforço. Acho que esse é o meu recado final aí para os nossos ouvintes. Beleza, pessoal. Então, até a próxima. Nós vemos vocês nos próximos episódios.